Em meio às guerras de desperdício de 100 anos que mergulharam a humanidade na escuridão eterna, dois heróis se colocaram no caminho do Senhor dos Dragões, enquanto se preparavam para usar seus poderes combinados para destruir a besta classificada como Catástrofe. Mas quando o corajoso príncipe foi derrubado por uma flecha misteriosa, ele foi forçado a desistir de suas ambições heróicas e arriscar sua vida para salvar seu filho de ser devorado pela calamidade de classificação S. No entanto, o corpo de seu filho estava marcado com a energia divina de Deus, e ele passou sua vida inútil viajando sozinho, sem nunca perceber que sua forma de dragão dormente um dia despertaria e o permitiria rivalizar até mesmo com os deuses. Mas quando ele chegou pela primeira vez à cidade de Linsecais, o guarda ficou tão enojado com seu rosto feio e desfigurado que foi forçado a deixá-lo entrar. Hiro assistiu enquanto um rico comerciante cujo nome era Nambuco chegava em sua Tesla Cybertruck, e como as pessoas pobres da cidade lutavam para pegar todo o dinheiro que ele jogava nelas. Ele tentou pegar uma moeda também, mas um garotinho gordo desviou a peça de bronze dele, e Hiro ouviu os amigos do garoto dizendo para ele não coletar nenhum dinheiro do Nambuco, porque ele era apenas um comerciante de armas ganancioso. Mas apesar desse aviso, Pigo entrou no carro para pegar alguns brindes, e Hiro se juntou a um grupo de turistas para ouvir a história de um guerreiro que salvou a princesa de um dragão mortal. O homem afirmou que herdara a arma que o guerreiro usou para vencer suas batalhas, mas antes que o herói pudesse perguntar o preço do item, um pequeno escoteiro a arrebatou do cavaleiro. No entanto, ele foi capturado pelo gigante guarda-costas do homem, então Hiro rapidamente avançou para impedir que o ogro esmagasse o garoto até a morte, enquanto dava ao cavaleiro uma peça de ouro pelo item mágico. Esperando um agradecimento do pirralho, Hiro ficou chocado quando o que o menino lhe disse para sumir, dizendo que ele e seus amigos teriam roubado muito dinheiro se não fosse por seus atos heróicos. Ele pegou o item dele antes de fugir, mas Hiro foi capaz de rastrear o esconderijo deles, e ele apareceu do nada como Batman enquanto se apresentava aos jovens bandidos. O líder deles disse que seu nome era Tomat, mas Hiro recuperou o tesouro dele dizendo que pertencia a ele porque ele o havia comprado, e então ele saltou pela janela. Enquanto isso, no palácio da cidade, Nambuco e seus capangas fizeram uma visita surpresa ao duque de Linsecais, dizendo-lhe para vender todos os seus itens mágicos a um preço baixo, caso contrário, caçariam sua família. O duque argumentou que seus cidadãos ficariam chateados se soubessem desse acordo, mas Nambuco disse que os hipnotizaria usando uma bola de cristal conhecida como o Grande Troa, que poderia realizar qualquer desejo. E quando o gordo tentou roubar a bola de cristal deles, uma das amantes de Nambuco, Shari, usou sua magia para capturar o pequeno ladrão, provando que eram fortes o suficiente para enfrentar todos os seus oponentes. Tomate e sua equipe continuaram perseguindo Hiro pelos telhados, mas quando ouviram que seu amigo Peshet havia sido capturado, eles rapidamente pararam de brincar e correram para encontrá-lo. No dia seguinte, Peshet foi levado à praça da cidade para execução, mas quando Hiro viu que Tomate não podia fazer nada para impedir, ele avançou como um campeão dizendo a Shari e seus homens para recuarem. Como ela era durona demais para enfrentar um perdedor em uma fantasia de Halloween, Shari disse aos seus soldados para lutarem com ele, mas Hiro derrotou todos eles sem sequer sacar sua espada. Sem dúvida. Chocada com seu gesto ousado, Shari lançou um raio nele usando sua varinha mágica, mas Hiro emergiu da explosão e cortou todos os guardas dela com apenas um único golpe de sua lâmina. No entanto, os homens perceberam que suas armaduras ainda estavam intactas, e quando Shari percebeu que a espada do Hiro era apenas um pedaço de plástico falso, ela ordenou que seus soldados arrancassem seus membros. Mas nesse momento, um enorme guerreiro entrou correndo e jogou todos os guardas para longe, permitindo que Peshet escapasse com seus amigos, e o homem Jiru, que era na verdade o mestre da espada do Hiro, perguntou a ele por que ele fugiu de casa. Mas Shari estava ficando entediada com toda aquela conversa longa, então ela pegou a bola de cristal e estava pronta para aprontar algo louco. Mas Hiro reconheceu instantaneamente o item como a arma que seu pai tinha usado para tentar derrotar o Senhor dos Dragões muitos anos atrás. Hiro disse a ela para devolver o item, mas Shari apenas o ignorou e usou a bola de cristal para supercarregar sua varinha mágica antes de disparar uma enorme explosão de mana na direção dele. O idiota apenas ficou parado esperando as chamas o matarem, mas então a explosão foi subitamente desviada para longe deles. E para surpresa de todos, o maligno Senhor dos Dragões, Daganzoth, se levantou das sombras. Cheio de tanta raiva pela criatura que matou seus pais, o herói pulou para atacar o dragão, mas Daganzoth o segurou e deu uma descarga elétrica nele, até que ele ficasse inconsciente. O Senhor dos Dragões começou a causar estragos na cidade, e Nambuco estava animado com o caos porque era bom para o negócio, mas nem mesmo o poder de fogo combinado de todos os seus soldados conseguiu derrotar a besta maligna. E quando algumas das flechas vieram na direção do herói, Daganzoth surpreendeu a todos ao usar sua asa para protegê-lo do perigo enquanto descontava sua raiva nos guardas tolos. Depois de destruir tudo, exceto as bochechas de coelho de Shari, Daganzoth desceu de volta para as sombras, e o duque chamou Nambuco de psicopata por trazer uma calamidade de classificação S para a cidade deles.
No entanto, Nambucco disse que o retorno do Senhor Dragão era a maneira perfeita de fazer as pessoas de Lin Chikai temerem e respeitarem-no como seu duque, enquanto também o ajudava a acumular dinheiro vendendo mais armas. Enquanto isso, Giru levou Hero para o esconderijo de Tomate para ele descansar, e enquanto esperavam ele acordar, contou a todos a história de como Daganzoth assassinou os pais de Hero. O continente de Cunaan tinha 3 reinos, e devido ao terror causado pelo Senhor dos Dragões, todos os países concordaram em um local seguro entre suas terras para aprisionar a besta para sempre. No entanto, apesar de terem um plano incrível, os guerreiros ainda não eram páreo para o Senhor dos Dragões. Então, os pais do herói e todos os magos foram consumidos pelas chamas devoradoras de almas de Daganzoth. Assim que Giru terminou a história, Hero acordou do seu sono dizendo que queria matar o Lorde Dragão, mas Tomate o chamou de Rainha Delirante por pensar que poderia derrotar um monstro enorme como esse, com suas habilidades de Rank E. Hero disse a ele que passou toda a vida treinando para o dia em que pudesse vingar a morte de seus pais, mas Tomate disse que ele deveria pedir o dinheiro de volta porque lutava como uma princesa da Disney. Peshaid disse que eles usaram o Grand Troa para fazer Daganzoth desaparecer, mas quando Hero perguntou a Tomate a localização de Nambucco, ele apenas disse que Nambucco gostava de viajar muito para diferentes cidades para poder vender armas. Hero declarou que não descansaria até encontrar Nambucco e derrotar Daganzoth, mas no caminho, Geru disse que deveriam voltar para casa porque nem sabiam para onde estavam indo. Seu mordomo, Palupa, pediu-lhe que devolvesse o dinheiro que havia emprestado. Mas quando Palupa percebeu que sua moeda de ouro estava desaparecida, Hero disse que havia usado a moeda para comprar um distintivo mágico. Irritado com sua estupidez, Palupa ameaçou cortá-lo em pedaços e vender todos os seus órgãos para recuperar o dinheiro perdido. Então Hero rapidamente fugiu com Geru para evitar ser enviado a uma sepultura prematura. E enquanto ele os perseguia, Shari se perguntava por que Nambucco a havia deixado sozinha e viajado para outra cidade, então ela decidiu fazer uma chamada de vídeo para ele usando sua fonte ocular. Mas quando ele atendeu a chamada, Nambucco disse para ela ficar para trás e procurar o garoto que foi salvo por Daganzoth, porque ele já tinha muitas mulheres atraentes para se divertir durante o passeio. Quando Palupa finalmente se acalmou, Hero disse que deveriam comer algo, mas nenhum dos restaurantes quis deixá-los entrar por causa do que aconteceu entre Hero e o Lorde Dragão. Os caras já estavam ficando irritados quando uma garota besta, atraente, com atributos generosos, concordou em ajudá-los e os levou a um bom restaurante onde comeram carne assada no almoço. A garota disse que seus grandes melões também estavam no cardápio, mas os caras preferiam pêssegos. Então ela decidiu chamar a atenção deles dizendo que sabia tudo sobre Hero e sua família de guerreiros. Surpreso com essa declaração, Hero perguntou como ela sabia disso, mas a garota gata apenas disse que seu nome era Eren antes de sair do restaurante com um bife na mão. Palupa pediu ao garçom para lhes dar a conta, mas quando Bowser Jr. percebeu que Eren o havia enganado para pagar a refeição dela, ele ficou bravo e jurou se vingar algum dia. Palupa culpou Hero pela desgraça deles e disse que teriam que dormir ao ar livre por uma semana inteira. Mas Hero os levou de volta ao esconderijo de Tomit, perguntando se poderiam ficar na casa dele por um tempo. No entanto, Tomit não gostou da ideia porque sentiu que Hero e sua gangue eram problemáticos, mas quando Pechete lembrou que foram eles que salvaram sua vida, Tomit concordou em deixá-los ficar por apenas uma noite. Enquanto todos ainda estavam dormindo, Geru ficou acordado a noite toda afiando suas lâminas. E quando eles acordaram na manhã seguinte, ele surpreendeu os caras ao preparar um café da manhã 5 estrelas. Hero disse que era hora de retomar a jornada em busca de Nambucco, mas Geru disse que ainda não estava pronto para enfrentar os grandes vilões e que ele deveria continuar treinando. Geru começou o treinamento de Hero levando-o para lutar contra alguns slimes, mas Hero era tão inútil que não conseguia nem derrotar essas criaturas de baixo nível e disse que sua espada era muito pequena para a tarefa. Geru lhe disse para focar em suas habilidades e não na espada, mas Hero continuou perdendo mais pontos de aura contra os slimes, e Palupa disse que seria melhor vendê-lo como escravo no mercado local. No entanto, Geru tinha fé no seu aluno e disse que ia fazer uma rápida viagem de caça. Mas enquanto Palupa estava ocupado contando seu dinheiro, um enorme dragão de areia apareceu bem atrás dele. Querendo se redimir, Hero saltou para atacar o dragão, mas sua espada não teve efeito, e Palupa disse para ele fugir. Mas o idiota começou a fazer um discurso heróico como Optimus Prime. O dragão abriu a boca, e Palupa ficou apavorado, achando que ia morrer virgem. Mas eles ficaram chocados ao ver que uma garota já estava lá dentro, e ela agradeceu a criatura por lhe dar uma carona grátis. Depois que o dragão se foi, a garota se aproximou de Hero e de repente colocou a cabeça em seu peito, dizendo que adorava o som dos batimentos de seu coração e que eles deveriam se casar imediatamente. Palupa disse a ele para recusar a oferta dela porque era obviamente um sinal de perigo, mas a garota disse que seu nome era Cerato e continuou a flertar com o protagonista idiota, dizendo que os olhos dele eram mais bonitos que um pôr do sol dourado. Geru chegou bem a tempo de impedir o idiota de se apaixonar por uma estranha,
e ele estava prestes a sacar sua espada quando Palupa disse que eles deveriam simplesmente sair discretamente. Ao voltar para o esconderijo, Hiro apenas sentou-se pensando tanto em Serato que até esqueceu de comer a comida. E quando Tomite percebeu isso, zombou dele dizendo que ele estava virando um apaixonado tão facilmente. Hiro disse que se sentia mal por deixá-la sozinha assim, mas Tomite lhe disse para se animar porque ela sempre poderia conhecer novas pessoas pelo caminho, assim como ele e seus colegas de tripulação se encontraram e se tornaram melhores amigos. Enquanto isso, nas ruas de Lin Six, Shari e seus capangas procuravam por alguém que soubesse onde Hiro estava, mas não encontraram nada. Então Shari decidiu usar seu espelho mágico. No entanto, Serato passou por ali naquele instante, fazendo com que o espelho falhasse por causa de sua forte presença mágica, e ela usou seus poderes para descobrir onde Hiro e seus amigos estavam hospedados. Tomite ficou surpreso ao ver a paixão de Hiro em seu esconderijo, e ele perguntou como ela havia encontrado o lugar. Mas Serato o ignorou e virou sua atenção para Hiro, dizendo que os dois estavam destinados a ficar juntos. Tomite disse aos pombinhos para arrumarem um hotel, mas Hero disse que Serato ficaria com eles por enquanto. E ele a arrastou para dentro enquanto Jeru e Palupa franziram a testa pelo fato de Hiro agora ser um bobo apaixonado. No dia seguinte, Palupa acompanhou Jeru para vender alguns dos animais que ele havia caçado, mas ficaram surpresos quando o dono da loja lhes deu 3 moedas de prata pelas feras selvagens. Porque precisavam de dinheiro para equipamentos, Jeru disse que ia continuar a caçar mais animais. Mas enquanto tudo isso acontecia, Hiro estava ocupado tentando impressionar Serato com suas habilidades inúteis. Desta vez, ele ainda falhou em matar qualquer um dos slimes, mas Serato não se importava com nada disso porque ela estava tão cega pelo amor ao imbecil sem talento que nada mais importava. No entanto, de repente todos os slimes começaram a ir embora, e quando o herói olhou para cima, viu um enorme lobo demônio olhando para eles. Mas ao invés de fugir como o covarde que era, o herói ficou para lutar contra a criatura. Mesmo com toda sua confiança, Hiro ainda foi derrotado pelo lobo. Mas quando percebeu que estava prestes a atacar Serato, ele correu direto para o lobo e o derrubou ao golpear sua espada na testa dele. Ele correu para se certificar de que sua garota estava bem, mas quando Serato viu o grande corte no ombro dele, ela rapidamente usou suas mãos divinas para curar a ferida e consertar a camisa dele como se nada tivesse acontecido. Embora ele estivesse chocado com essa habilidade, Hiro agradeceu por ela tê-lo curado, e quando eles voltaram para a cidade, trocaram o lobo demônio no mercado local por uma única peça de ouro. No caminho, eles viram um guarda arrastando um homem para longe de sua família, e porque ele ainda estava animado com sua primeira vitória, Hiro avançou para ajudar o homem, mas ele também foi capturado. Percebendo que os prisioneiros estavam sendo obrigados a trabalhar como escravos nas minas de terra, Hiro disse a eles para não se preocuparem, pois ele tinha um plano para tirá-los de lá, mas os homens sabiam que estavam todos ferrados. Quando Tomate soube do que aconteceu, ele e Sarato rastejaram por um túnel subterrâneo para entrar na casa do Duque, enquanto Hiro continuava tentando fazer um buraco na parede usando seu distintivo caro. Ouvindo barulhos estranhos, o Duque decidiu abrir seu cofre para verificar, mas ficou chocado ao ver um grande buraco dentro, após o qual Tomá e Sarato apareceram de repente em seu escritório. Tomate ameaçou expor todos os seus negócios com Nambuco ao rei, o que arruinaria sua vida para sempre, a menos que ele libertasse Hiro e todos os outros prisioneiros que planejava transformar em escravos. O Duque apenas sorriu antes de chamar seus guardas para prender os impostores, mas então Jiro entrou pela porta e apontou sua espada para o rosto do Duque, fazendo com que o perdedor se borrasse de medo. Ele finalmente concordou em libertar Hiro e os outros, e quando Hiro viu que Sarato também tinha vindo para salvá-lo, ele se voltou para ela, ignorando Tomate e os caras que arriscaram suas vidas por sua liberdade. Shari ouviu a notícia sobre a prisão de Hiro, mas quando ela chegou ao palácio do Duque, Hiro e sua equipe já tinham ido, e todos os prisioneiros finalmente se reuniram com suas famílias. Lembrando dos bons momentos com seus próprios pais, Hiro jurou deixá-los orgulhosos algum dia matando Daganzote, e quando voltaram ao esconderijo, ele e os caras comemoraram a vitória com um jantar enorme. No entanto, na manhã seguinte, Hiro não estava feliz com o pudim de lula que Jeru fez para o café da manhã, mas Palupa disse a ele que não tinha escolha a não ser comer a lula, depois de gastar todo o dinheiro em um item inútil. Jeru lembrou-lhe que o treinamento de combate deles continuava hoje, e ele disse que Sarato não estava autorizada a acompanhar desta vez, então Hiro foi forçado a deixá-la no mercado. Enquanto ela procurava algo barato para comprar com sua moeda de ouro, Sarato encontrou Eren pela primeira vez, que a levou para uma famosa fonte termal, onde poderiam relaxar e falar sobre rapazes. Melonplot disse que a água da fonte poderia curar todos os tipos de ferimentos e disse para Sarato tirar a roupa antes de entrar, mas Eren ficou irritada quando percebeu que Shari já estava lá dentro. Enquanto isso, Hiro estava cansado do fato de que Jeru só lhe dizia para lutar contra slimes, e ele disse que seria melhor treinar sozinho até poder derrotar Daganzote, usando o Grand Trowa. Mas Jeru disse a Hiro que nem mesmo a bola de cristal poderia salvá-lo neste momento, porque ele era apenas um fraco patético, e que Daganzote quebraria seus ossos facilmente como se fossem asas de frango.
Irritado com essa afirmação, Hiro correu para atacar seu mestre, mas foi derrotado como um novato, e Geru lhe disse para desistir porque não havia como ele derrotá-lo. No entanto, Hiro levantou-se novamente, apontando a lâmina para o pescoço do oponente desta vez, e Geru não teve escolha a não ser se defender, cortando com sua espada pesada no peito de Hiro. Quando os outros caras viram o que aconteceu, chamaram Geru de traidor por atacar seu próprio aluno, mas Geru disse que iria consertar tudo levando Hiro para a fonte termal de cura. Enquanto isso, Eren estava tentando fazer algumas perguntas para Sahato sobre Hiro e sua equipe, mas a garota era mais burra que uma pedra, e quando Shari se cansou de ficar sozinha, nadou para se juntar à conversa deles também. Eren perguntou a ela por que a nascente quente não estava cheia de garotos como antes, e Shari disse que todo mundo ficou com medo depois de ouvir que um monstro lula gigante vivia nas águas. Mas quando Eren tentou dizer para ela sentar ao lado deles para evitar pegar um resfriado, Shari ficou irritada e disse para ela parar de fazer as outras garotas ficarem com ciúmes com aqueles grandes cannonballs no peito dela. Os caras chegaram na fonte termal e Geru disse aos outros que ele estava apenas tentando testar o quão sério Hiro estava sobre sua vingança e que ele nunca planejou atacá-lo em primeiro lugar. A água imediatamente começou a curar as feridas de Hiro, e quando Shari percebeu que seu alvo estava por perto, ela ficou animada, mas Eren sabia que tinha que impedir a pequena bruxa de capturar Hiro. Quando o idiota finalmente acordou do coma, Geru pediu desculpas a ele, dizendo que estava apenas tentando torná-lo um guerreiro melhor, e ele concordou em deixá-lo continuar a jornada em busca de Nambucco. No entanto, os guardas de Shari estavam tentando forçar o monstro marinho a capturar Hiro e seus amigos. Mas quando Lula Molusco saiu da água, ele agarrou Sahato e jogou Shari longe como um pedaço de lixo. Hiro estava preocupado com sua namorada boba, mas num piscar de olhos, Geru saltou e cortou a Lula em grandes pedaços de sushi, enquanto Hiro correu para garantir que Sahato ainda estava viva. Quando voltaram, Hiro e os caras venderam o monstro no mercado e usaram o dinheiro para comprar mais armas. Mas justo quando estavam prestes a sair, Tomichi surpreendeu a todos dizendo que queria acompanhar. Pechata e os outros imploraram para que ele ficasse, mas Tomachi disse que queria ajudar Hiro a adquirir o grande Troa para que pudesse usá-lo para desejar uma vida melhor para todos eles. Impressionado com seu coração altruísta, Hiro concordou em deixar Tomachi se juntar à equipe. Mas no caminho, eles encontraram Eren, que lhes contou que foi Shari e seus homens que enviaram o monstro Lula atrás deles na fonte termal. Perguntando se ela poderia se juntar à equipe deles, Palupa e Geru recusaram fortemente. Mas quando Eren disse que sabia como encontrar Nambucco, Hiro esqueceu todos os seus crimes passados e disse que ela poderia ir junto. Enquanto viajavam pelo deserto solitário, Tomachi e os outros caras estavam irritados com Hiro por agir como se fosse o chefe. Mas Eren disse que o respeitava por deixá-la entrar no time. Enquanto o idiota estava agindo todo durão, ele caiu em uma armadilha de areia movediça, mas sem que todos soubessem, Nambucco e seu esquadrão estavam espionando suas aventuras usando drones especiais de águia. A turma passou por um grande canyon onde Tomachi estava com muito medo de atravessar para o outro lado, e todos pararam perto de uma cachoeira para ver um lindo arco-íris no céu. Geru pegou algumas frutas para eles comerem, mas então foram subitamente atacados por uma águia gigante, e porque queria provar seu valor para o grupo, Hiro imprudentemente avançou para lutar contra a criatura. No entanto, Hiro foi derrotado por um personagem do Angry Birds, então Geru foi obrigado a assustar a criatura com sua espada, e disse que eles deveriam montar acampamento em uma floresta para passar a noite. Tomachi estava preocupado que a águia poderosa aparecesse novamente, mas Geru disse que a floresta era a melhor chance de abrigo seguro, e Hiro continuou agindo como líder apesar de seus menos 1000 pontos de aura. Tomachi e Palupa secaram a carne para que ela durasse mais tempo. Mas quando Geru percebeu que Sahato não estava em lugar nenhum depois de sair para buscar água, Hiro concordou em ir procurá-la perto do rio. Ele encontrou Eren tocando música à luz da lua, e quando perguntou por que ela tinha decidido se juntar ao seu time, Melonplot disse que ia usar o Grand Troa para desejar o namorado mais atraente que já existiu. Hiro deixou-a para ficar com Serrato, e enquanto eles apreciavam a noite estrelada, Nambucco estava ocupado acumulando dinheiro vendendo armas para todos os líderes dos diferentes reinos. Ele marcou uma reunião com Shari, chamando-a de coelha sem cérebro por deixar Hiro e seus amigos escaparem, e disse que estava dando a ela uma última chance de se provar e trazer Hiro para ele. Como de costume, o Capitão Shitface avançou para enfrentar Shari sem pensar duas vezes, mas ela o fez se arrepender de sua decisão ao lançar uma enorme descarga elétrica em seu corpo. Ela rapidamente seguiu o ataque com uma tempestade de gelo que quebrou a espada de Hiro ao meio, e quando Geru tentou ajudá-lo, ele foi impedido por um dos monstros de pedras gigantes. Ele conseguiu derrotar a criatura esfaqueando seu olho, mas Palupa sabia que o resto deles não tinha chance de sobreviver, então ele chamou um coelho da Páscoa chamado Mumu, para tirá-los de lá. Tomachi não gostou da ideia de deixar Hiro e Geru para trás, mas Palupa não estava pronto para morrer ainda. Então ele jogou ele e Serrato no baú do tesouro antes de pular também e se teletransportar para outro lugar.
Shari estava pronta para destruir Hiro de uma vez por todas, mas então Geru correu para detê-la. Então ela o prendeu em um campo de força de energia escura e dividiu o chão em dois para mantê-lo longe deles. Shari disse que ia matar Geru por arruinar todos os seus planos no passado, mas quando Hiro ouviu isso, seu corpo de repente começou a mudar e... ele destruiu a varinha de Shari antes de se transformar em um demônio incrível. Seu corpo inteiro estava coberto por chamas roxas, e Shari ordenou que seus homens o atacassem, mas o herói demônio os exterminou em um instante, e Shari rapidamente se teletransportou de volta antes que ele pudesse despedaçá-la. Depois que ela saiu, Hiro perdeu a consciência e sonhou que estava se afogando em um abismo escuro onde seus poderes demoníacos eram tudo o que existia, até que finalmente acordou no meio do deserto. Ele ouviu alguns passos grandes se aproximando e Hiro rapidamente se escondeu atrás de uma rocha para não ser visto por Nambuco e seus homens, mas ainda não conseguia superar o que havia acontecido durante a luta com Shari. Ele decidiu seguir Nambuco para obter algumas respostas, mas quando Mumu transportou Palupa e os outros de volta ao campo de batalha, eles ficaram chocados ao ver que Jiru estava gravemente ferido. Usando seu toque divino, Sarato conseguiu curar um pouco de Jiru, mas quando ela pediu que ele dissesse onde estava o herói, ele correu para a beira do penhasco e eles viram todos os soldados que o herói demônio havia derrotado. Os caras ficaram chocados que o herói tinha vencido todos esses guardas, especialmente porque ele era um perdedor sem talento com nenhuma habilidade com a espada, e eles se perguntaram se ele de alguma forma tinha trapaceado para obter poderes mágicos. No entanto, Palupa estava irritado com Eren porque ela sempre desaparecia quando as coisas ficavam ruins. E ele prometeu dar uma lição nela colocando seus grandes melões em sua boca como um quebra-queixo da próxima vez que isso acontecesse. Enquanto isso, Hiro secretamente seguiu Nambuco até um local de teste onde ele mostrou a um cliente sua última invenção, usando uma máquina para fundir o corpo de um monstro e 3 humanos em um híbrido horrível. A criatura avançou diretamente para eles, mas os guardas de Nambuco rapidamente a derrubaram, e a duquesa o elogiou por seu trabalho, dizendo que mal podia esperar para testar a arma. Vendo como ele tinha matado aqueles homens inocentes, Hiro não pôde mais se segurar e saiu de seu esconderijo para enfrentar Nambuco, que lhe disse para cair fora porque não era problema dele. Ele estava prestes a sacar a espada quando percebeu que Shari a havia quebrado antes, então o Hiro decidiu lutar contra o Nambuco sem uma arma, mas foi derrotado em menos de 1 minuto. Ele disse aos seus homens para capturá-lo, e quando voltaram para a aldeia, o Nambuco fez questão de manter a duquesa ocupada com alguns criados homens antes de sair para encontrar a Shari. Ela pediu desculpas por não ter capturado Hiro ela mesma, dizendo que ele se transformou em um demônio assustador no último minuto. Mas Nambuco disse para ela não se preocupar e deu a ela um grande saco de dinheiro para agradecê-la por tentar. Giru e os outros viram o híbrido morto no chão, mas quando Jiru notou um logotipo familiar em uma das armas, percebeu que Hiro deve ter sido capturado por Nambuco. Ele tentou lutar para escapar, mas Nambuco chegou com uma bolsa de ferramentas, dizendo que ia torturar Hiro e assistir ele gritar até que contasse todos os seus segredos. Perguntando a ele o que sabia sobre o Senhor dos Dragões, o herói respondeu dizendo que isso não era da conta de um comerciante burro. Mas Nambuco disse a ele que o caos com o retorno de Daganzoth seria bom para os negócios dele. Ele colocou a adaga no braço do herói para garantir que ele respondesse corretamente. Mas então Nambuco foi interrompido pela duquesa que reclamou que os rapazes que ele designou para ela eram terríveis na cama. Hiro ficou feliz por seu braço ainda estar intacto e conseguiu libertar os pés da corda antes de usar o distintivo especial que comprou para cortar as outras amarras. Mas quando o cientista-chefe de Nambuco, Dr. Bafalapa, chegou para inspecionar o quarto, percebeu que Hiro cheirava muito a Sarato, então perguntou se ela ainda estava segura e viva. Embora ele estivesse chocado com a forma como o velho conhecia Sarato, ele disse que ela estava bem, mas Lapa continuou a fazer-lhe mais perguntas. Então Hiro contou-lhe como Sarato colocou a cabeça no peito dele no primeiro dia em que se conheceram. Ele ouviu o batimento cardíaco de Hiro para confirmar se ele estava mentindo, e quando Lapa percebeu que ele estava dizendo a verdade, começou a surtar. Mas Hiro usou isso como uma oportunidade para cortar a última corda que o segurava. Ele emboscou o velho e tentou apertar seu pescoço, mas Lapa o jogou longe como se não fosse nada, e disse a Hiro para cuidar de Sarato porque os dois estavam destinados a ficar juntos. Hiro disse que não havia como ele manter ela segura porque ele era prisioneiro de Nambuco, então Lapa deu-lhe uma poção mágica que poderia transportá-lo para qualquer lugar que ele imaginasse. Ele bebeu a poção pensando em Sarato, e o corpo de Hiro começou a brilhar com uma aura mágica antes de desaparecer no céu e aterrissar na frente de Jiru e os outros, justo quando estavam prestes a procurá-lo. Quando Nambuco voltou e percebeu o que o Dr. Lapa tinha feito, ele ficou bravo e apontou sua adaga para o velho, mas decidiu poupar sua vida porque precisaria dele para fazer mais armas no futuro. Harrow e o grupo se abrigaram em uma caverna que Eren identificou como uma mina de ouro abandonada, e ele contou a eles tudo o que Lapa tinha lhe dito enquanto ainda estava capturado. Sentindo um cheiro familiar em sua camisa, Sarato disse que Hiro cheirava exatamente como o Dr. Lapa, e quando ele perguntou a ela como ela conhecia o velho, ela o surpreendeu ao dizer que Lapa era seu pai.
Todos ficaram confusos com o drama familiar, mas Giru mudou de assunto dizendo que havia uma possibilidade de que Hiro estivesse carregando o coração de Daganzoth, o que explicaria por que o Senhor dos Dragões havia protegido-o antes. Giru disse que a troca de coração deve ter ocorrido quando o pai de Hiro tentou salvá-lo das chamas de Daganzoth, o que significava que ele realmente se transformou em um dragão no dia em que lutaram contra Shari. Hiro não podia acreditar que estava carregando o coração da criatura que matou seus pais, e ele saiu correndo da caverna de frustração, mas Giru e Palupa chegaram rapidamente para animá-lo. Eles lembraram a ele do tempo em que era um garotinho e como ele sempre se abaixava para chorar sempre que algo ruim acontecia. Mas Hiro disse que não conseguia se lembrar de nenhuma dessas memórias. No entanto, Palupa apontou que ele estava fazendo exatamente a mesma coisa agora, mesmo depois de todos esses anos, assim como quando perdeu seus pais e se recusou a fazer parte do funeral. Ele também disse a ele que Giru estava secretamente estudando magia há 10 anos para descobrir o que realmente aconteceu com ele no dia em que seus pais enfrentaram o Senhor dos Dragões. Por causa do amor e respeito que tinham por ele, Giru e Palupa prometeram sempre protegê-lo do perigo, e Hero disse que nunca desistiria até derrotar o Senhor Dragão. Eles continuaram sua jornada pela floresta, e Palupa estava chateada que Eren os havia ignorado pela terceira vez. Mas Sarato estava feliz por poder ouvir o coração de Hiro mais uma vez. Tomate tentou dizer-lhe para ativar sua forma de dragão, mas Hero disse que era só para emergências. E enquanto eles discutiam, Shari usou um olho gigante para monitorar todos os seus movimentos. Ao chegarem em uma vila abandonada, Palupa disse que deveriam descansar um pouco antes de continuar. Mas Tomate percebeu que havia algo estranho na cidade, então ele entrou em uma das casas para investigar. Enquanto Geru caminhava pela vila, ele começou a ter flashbacks da época em que era criança, e seus pais foram mortos por uma multidão de aldeões furiosos. Seu pai era um ogro que se casou com uma humana, e como os outros ogros não ficaram felizes com essa união, eles capturaram os dois e os enforcaram até a morte enquanto Geru assistia e chorava. Ele fugiu de casa e estava prestes a morrer em um deserto solitário quando o pai de Hiro, Sr. Baro, o encontrou e o trouxe de volta para casa para se tornar um irmão mais velho para Hiro. Tomate continuou procurando pela casa até ser emboscado por um monstro híbrido, então ele correu de volta para avisar os outros, mas Hiro não conseguiu ajudar porque não tinha uma espada. O monstro avançou diretamente em sua direção, mas felizmente Geru estava bem ali para bloqueá-lo com sua espada, e ele tentou cortar a criatura ao meio, mas o híbrido desviou do ataque e o nocauteou com um chute voador. Swamp Thing avançou para atacar Hiro, e Tomid aconselhou-o a ativar sua forma de dragão, mas quando o perdedor tentou canalizar seu dragão interior, tudo o que conseguiu foi apenas uma pequena tempestade de areia. O híbrido estava prestes a despedaçá-lo quando Giru apareceu de repente e cortou sua barriga com a espada, fazendo a criatura cair e o vermelho em seus olhos desaparecer. Enquanto isso, Eren fez uma viagem para a casa de Nambuco, e Shari pensou que ela tinha vindo visitá-la, mas quando finalmente chegou a hora de encontrá-lo, ela abandonou Shari e entrou para vender algumas informações para Nambuco. Ela lhe disse que Hero estava carregando o coração de Daganzoth e que seu pai era o Lord Baro, então Nambuco prometeu pagá-la pelas informações e deu a ela um telefone em formato de concha, para que eles mantivessem contato. No entanto, quando ela se foi, Nambuco disse a Shari para entrar e ordenou que ela matasse Hero de uma vez por todas. Mas, sem que eles soubessem, Eren ouviu a conversa usando o telefone de concha. Quando ela voltou, Melonplot se perguntou o que fazer com essa informação, enquanto Hero discutia com Palupa sobre conseguir uma espada nova e elegante, mas a tartaruga econômica disse que ele tinha que optar por algo básico. Eles reservaram quartos de hotel, mas Palupa não pagou por nenhum serviço de alimentação, e quando Tomate perguntou como eles iam comer, Palupa disse que Geru prepararia a comida deles no quarto para economizar dinheiro. Hero saiu com Geru para comprar uma nova espada, e depois de escolher algumas lâminas que estavam fora do seu alcance, Hero decidiu por uma espada de tamanho médio que Geru ajudou a escolher. Eles pararam no mercado antes de voltarem, e enquanto Geru pegava algumas comidas, Serrato apontou para um enfeite de lua em uma joalheria. Mas Hero ficou chocado quando o vendedor disse que custava $100. Hero se perguntou se deveria gastar todo o seu dinheiro para fazê-la feliz. Mas como Serrato sabia que seu namorado estava quebrado, ela mentiu, dizendo que estava feliz com a moeda de ouro que ele havia dado a ela antes. Geru se encontrou com eles quando terminou, e todos voltaram para o hotel. Mas, sem que soubessem, Eren estava em uma loja próxima comprando algumas flechas mortais para usar na próxima grande luta deles. Eles se acomodaram para desfrutar da comida de Geru, e Tomate percebeu que Serrato não tinha tocado na comida dela. Mas Geru lembrou Hiro sobre como doutor. Lapa lhe dissera que ele um dia conheceria o Mestre Tel, e como ninguém mais sabia quem ele era, Geru lhes disse que o Mestre Tel já foi um instrutor mágico para o pai de Hiro. E Serrato o surpreendeu ao dizer que o Mestre Tel também era amigo dela. Confusos com a estranha conexão, todos concordaram que o melhor seria que eles conhecessem o Mestre Tel o mais rápido possível, e todos foram para seus diferentes quartos dormir para a noite. No entanto, enquanto Tomate e Palupa dormiam tranquilamente, Hero e Geru tiveram dificuldade para adormecer,
e Jiro disse que sempre tinha que ficar acordado para garantir que todos estivessem seguros. Hiro disse a ele que não estava dormindo muito desde o dia em que descobriu que carregava o coração de Daganzoth, mas então Jiro ouviu uma explosão do lado de fora e se levantou rapidamente para verificar. Um monstro sombrio misterioso estava explodindo casas na vizinhança. E o herói correu para ver o que estava causando isso, mas ficou chocado ao descobrir que a criatura era na verdade Daganzoth. O Senhor Dragão começou a devorar as almas dos aldeões inocentes, e o herói sacou sua espada para ajudá-los. Mas Jeru bloqueou seu caminho, dizendo que lutar contra Daganzoth agora seria muito perigoso. O herói insistiu que estava pronto, mas Jeru o empurrou de lado antes de esmagar a sombra com sua espada, e embora tenha acertado em cheio, Daganzoth começou a engoli-lo também. No entanto, Shari apareceu do nada, dizendo que foi ela quem convocou a criatura e que na verdade não era Daganzoth, mas uma besta sombria inventada pelo Dr. Lapa conhecida como Doku. Serrato tentou correr para ajudar Hiro a derrotar a criatura, mas foi interrompida por uma explosão no caminho, e Dr. Lapa ficou feliz ao ver que sua preciosa filha ainda estava viva. Shari disse a Doku para devorar Jeru, e então ela usou seu bastão para transmitir uma quantidade enorme de eletricidade ao corpo dele, enquanto ele lutava para impedir que a arma perfurasse seu coração. No entanto, ele estava fraco demais para detê-la, e o bastão atravessou seu peito, forçando Hiro a abandonar sua forma humana e ativar sua poderosa forma de dragão para continuar vivo. Shari rapidamente se escondeu atrás de seus guardas porque sabia que não era páreo para o herói dragão, e Jeru queria ajudar, mas ainda estava preso, então Eren usou uma de suas flechas para destruir a sombra e libertá-lo. E então, de repente, do chão emergiu Daganzoth, o que deixou Nambuco muito feliz. Mas quando Jeru correu para salvar o jovem guerreiro, o herói usou sua espada para derrubá-lo instantaneamente. Satisfeito com todo o caos que ele causou, Daganzoth voltou para seu esconderijo subterrâneo, mas quando o herói voltou à sua forma humana, ele chorou amargamente, sabendo que ele foi o responsável pela morte de Jeru. No entanto, Serrato e os outros conseguiram ajudá-lo e levá-lo de volta ao quarto do hotel, e enquanto Palupa tentava preparar o café da manhã, Tomate correu para contar a ele que Jeru tinha acordado. Hiro ficou tão feliz de ver seu mentor vivo e pediu desculpas pelo que aconteceu. Mas quando Jeru sentiu o cheiro do desastre que Palupa estava cozinhando, ele disse ao tartaruga anão para nunca mais entrar em uma cozinha na vida. Palupa começou a chorar por causa de todas as cebolas que ele havia fatiado, e tanto ele quanto Jeru disseram a Hiro para não se sentir mal pelo que aconteceu, pois claramente foi um erro por usar sua forma de dragão, perguntando a ela se poderia curar Jeru. Sarato disse que seus poderes só funcionavam em ferimentos leves, então Hiro disse a Jeru para continuar descansando para que suas cicatrizes curassem mais rápido. Mas Jeru disse que tinha algo muito importante a dizer, e ele falou para Hiro parar de usar seus poderes de dragão, pois corria o risco de perder o controle e se transformar em um dragão algum dia. Hiro ficou chocado ao ouvir isso porque significava que ele poderia acabar se tornando o vilão que estava tentando derrotar. Mas Jeru disse que Mestre Tel poderia ajudá-lo a controlar seus poderes, e então ele caiu novamente em coma. Palupa tentou comprar algum remédio de Mumu para curar Jeru, mas quando o coelho insistiu que o medicamento custava $1 milhão, Palupa ficou irritada e disse para ela se danar. Tomete sugeriu levar Jeru de volta à fonte de cura, mas Palupa disse que era muito longe. E então Eren apareceu de repente na frente deles, dizendo que conhecia uma planta especial chamada Sarafuria que poderia curar Jeru. Ela disse que a planta estava localizada em um canyon não muito longe de onde estavam. Então Hiro e Sarato saíram para buscar a planta, enquanto Eren e os outros ficaram para cuidar de Geru. Enquanto isso, os negócios de Nambuco continuaram a prosperar, pois todos os países estavam comprando armas em grande escala porque estavam com medo de serem atacados por Daganzoth. Após não conseguir matar Hiro pela terceira vez, Nambuco trancou Shari em uma cela com nada além de um leão de estimação para lhe fazer companhia, e ela estava prestes a enlouquecer por não ter nada para fazer. De volta ao hotel, Palupa estava tentando organizar suas despesas quando Tomé disse que havia algo estranho sobre Sarato, porque ele nunca a tinha visto rir ou comer antes. Ele disse que estava desconfiado dela, porque Shari sempre sabia exatamente onde encontrá-los e o doutor. Lapa era o pai de Sarato, o que significava que ela poderia na verdade ser uma espiã enviada para destruí-los. No entanto, Palupa disse a ele para relaxar, porque o que importava agora era que Jeru melhorasse. E quando chegaram ao Canyon, Hiro e Sarato procuraram por horas sem encontrar nada. Eles foram subitamente emboscados por um sapo gigante, e como Hiro era como um lanche de trama de Sarato, ele a agarrou e fugiu em vez de lutar contra a criatura estranha. Eles caíram em um buraco no chão, depois a chuva começou a cair, e Hiro estava prestes a perder a cabeça quando Sarato apontou que a planta que procuravam estava no topo de uma colina. Enquanto Hiro lutava para pegar a planta, Eren contou aos outros que Nambuco estava tentando matar Hiro de todas as formas, e quando Tomete perguntou como ela sabia disso, Eren disse que tinha ouvido usando um telefone especial de concha. Segundo ela, Nambuco estava tentando descobrir a conexão entre Hiro e Daganzoth porque, se ele aprendesse a invocar o Senhor dos Dragões à vontade, poderia facilmente se tornar o homem mais rico vivo vendendo armas.
Além de tudo isso, Eren disse que Nambuco estava enganando os países para que se odiassem e comprassem mais de suas armas, e que isso poderia levar a uma guerra mortal em breve. Ela lhes disse para pensar em um plano rápido, porque uma guerra entre os 3 reinos significaria que viajar se tornaria muito mais difícil, e isso poderia impedir o herói de obter o Grande Troa e derrotar Daganzoth. Enquanto isso, Hiro continuava tentando arrancar a erva sarafuria da colina, mas a planta simplesmente não se mexia. Então, de repente, o chão começou a tremer, e eles perceberam que a colina era na verdade uma tartaruga gigante. A tartaruga tentou desequilibrar o herói, mas ele agarrou a erva sarafúria dizendo que não ia desistir. E quando estava prestes a cair, o herói se levantou e arrancou a maldita planta da tartaruga. No entanto, ele se empolgou e escorregou da tartaruga, caindo direto nos braços de Sarato. E para distraí-la daquele momento estranho, Hiro disse que era a primeira vez que a via rir. Quando voltaram para o hotel, Hiro deu a Geru o remédio que haviam feito usando a planta sarafúria e ele melhorou instantaneamente. Então Tomet foi lá fora ligar para Pechat e os outros usando o telefone de concha de Eren. Geru agradeceu a Hiro e Sarato por salvarem sua vida e disse que estava pronto para voltar ao trabalho. Mas Palupa disse para ele sentar seu traseiro de ogro e aproveitar sua nova e melhorada sopa de galinha. Quando ele voltou para dentro, Tomet disse que Pechat havia contado a ele como todas as crianças adotivas em Linsikis estavam sendo capturadas e levadas para as minas para cavar pedras mágicas para o Duque. Com lágrimas nos olhos, Tomet disse que ia buscar o Grand Troa para poder ajudar seus amigos a terem uma vida melhor. E para sua surpresa, Sarato começou a chorar também. No dia seguinte, todos eles viajaram para a sagrada montanha de Jiraoko para encontrar o Mestre Tel. E Hiro sentiu que era uma perda de tempo, mas Geru insistiu que ele tinha que fazer isso antes de lutar contra Daganzoth. No entanto, o Mestre Tel apareceu de repente na frente deles, dizendo que eles deveriam ter trazido presentes ao visitá-lo. Então Palupa e Geru se curvaram para pedir desculpas e se apresentar ao mago. Mas quando ele reconheceu Sarato, Mestre Tel ignorou todos eles e foi abraçá-la, enquanto Hiro quase se transformou em um vampiro de ciúmes ao ver o velho acariciar o cabelo de sua namorada. Eles o seguiram de volta à caverna onde Geru contou ao Mestre Tel sobre os poderes de Hiro, que foram adquiridos do coração de Daganzoth, e pediu ao feiticeiro que os aconselhasse sobre como lidar com a situação. O Mestre Tel usou seu dedo para liberar o inferno dentro da caverna, e disse que era apenas uma imitação das chamas devoradoras de almas que Daganzoth usou para destruir todos aqueles heróis muitos anos atrás. Mestre Tel disse que não tinha conselhos para eles, mas Hiro ficou irritado e chamou o velho de fraude, dizendo que se ele fosse poderoso, por que não ajudou seus pais a derrotar Daganzoth? No entanto, o mago disse a ele que nem mesmo 100 magos eram fortes o suficiente para derrotar o Senhor Dragão, porque os poderes de Daganzoth vinham 2 deuses, e portanto, nenhum humano poderia igualar sua força. Apesar de tudo isso, Mestre Tel concordou em treinar Hiro, mas quando saíram, ele disse a Geru para pegar carne na floresta e disse que Tomet deveria buscar água fresca do lago. Eren saiu para evitar fazer qualquer tarefa, e quando chegou a hora de treinarem, Mestre Tel disse ao Hiro para fazer alguns exercícios estranhos como andar em linha reta e apertar uma folha de papel. E embora Palupa confiasse no julgamento do sábio mago, Hiro teve dificuldade em entender como tudo isso iria torná-lo um lutador melhor a tempo de lutar contra Daganzoth. O Mestre Tel disse-lhe para jogar o papel fora, mas Hiro não quis porque o rosto de Sarato estava nele. E quando Sarato se aproximou para ver a imagem, o feiticeiro notou que havia um forte laço entre os dois. Enquanto isso, Eren sentou-se em uma colina próxima para conseguir um melhor sinal em seu telefone concha e ouviu agentes militares de cada um dos 3 países dizendo que estavam prontos para a guerra. De volta ao campo de treinamento, Mestre Tel disse ao herói para pegar uma pedra e jogá-la onde quisesse. Mas quando a pedra caiu no chão, o mago percebeu que ela brilhava com uma aura azul mágica. Ele disse que a vida era como aquela pedra no chão. Mas enquanto Palupa e Sarato elogiavam sua sabedoria, Hiro disse ao velho para parar de falar besteira e ensinar algo útil pela primeira vez. Então, Mestre Tel disse que eles deveriam treinar espada em vez disso. E com um único movimento de sua mão, o mago lançou a varinha de Sarato no céu, usando uma arma invisível conhecida como Lâmina Koku. Ele disse ao Hiro para experimentar a lâmina Koku por si mesmo, e embora o idiota pensasse que nada aconteceu, seu movimento de espada invisível conseguiu cortar um toco de árvore atrás do Mestre Tel. O mago o elogiou por usar a lâmina Koku na sua primeira tentativa e lhe disse para continuar praticando sua postura. Então, Geru e Tomet chegaram segundos depois com comida e água para todos se alimentarem. Mais tarde naquela noite, Mestre Tel chamou Geru para uma conversa privada e perguntou por que ele tinha feito Hiro acreditar que realmente poderia se tornar um espadachim habilidoso, quando o garoto era obviamente apenas um novato sem talento. No entanto, Geru disse que era a única maneira de torná-lo confiante para a jornada à frente, e que, apesar de Hiro ser um fraco patético, só sua determinação era suficiente para fazê-lo ter sucesso. Mestre Tel agradeceu a Geru por ser um bom mentor para Hiro.
mas disse a ele que o verdadeiro potencial de Hero estava na magia, e não na espada, porque nenhum mero mortal seria capaz de carregar o coração de Daganzoth por tanto tempo. Ele disse a Cheru que, enquanto treinavam antes, o corte da lâmina Koku de Hero foi tão forte que ele quase teve que conjurar um feitiço defensivo contra isso, o que significava que ele era um prodígio mágico, assim como seu pai. O mago também disse que Herói poderia possivelmente se tornar um guerreiro perigoso no futuro, mas para evitar isso, Geru deveria garantir que ele e Sarato ficassem juntos, não importa o que acontecesse. O mestre Tel disse a Hero que para completar seu treinamento e deixar a montanha, ele teria que golpeá-lo com sua lâmina Kokou de uma longa distância sem dar um único passo. E como queria seguir sua jornada, Hero concordou em fazer o teste final. Mas quando ele balançou sua espada invisível no velho, nada pareceu acontecer e Mestre Tel apenas fingiu ter sido atingido. Todos se despediram de Mestre Tel antes de sair da montanha. Mas o que Hero não sabia é que seu corte de espada Kokou foi tão forte que ele havia despedaçado o escudo do velho. Eles viajaram por uma floresta e por uma fazenda antes de chegar a um lugar chamado Deserto Morto, e Geru disse que eles precisavam cruzar esse deserto para chegar ao castelo de Nambuco. No entanto, eles foram subitamente emboscados por uma das águias de Nambuco. E embora Geru tenha conseguido derrotar a criatura gigante, Tomuto se perguntava como Nambuco sempre sabia onde encontrá-los. Mas naquele momento, ouviram a voz de Nambuco chamando Eren do seu telefone de concha, e perceberam que ela era responsável por passar informações para ele sobre todos os movimentos deles. Geru e os outros ficaram desapontados com Eren por tê-los delatado tão facilmente, e quando lhe perguntaram por que ela fez isso, Eren disse que seu trabalho era literalmente ganhar dinheiro com as informações de outras pessoas. Sem mais nada a dizer, Hero e a turma continuaram sua jornada pelo deserto, deixando Eren para trás. Mas a senhorita Melonplots sentia que eles não sobreviveriam um único dia sem a ajuda dela. De volta ao QG deles, Shari concordou em se transformar junto com seu leão de estimação só para agradar Nambuco. E embora um dos guardas tenha dito para ela não fazer isso, Shari disse que sua vida inteira pertencia a Nambuco. Conforme Hero e sua equipe avançavam mais no deserto, começaram a se sentir fracos por causa da onda de calor massiva. E quando anoiteceu, eles quase congelaram até a morte devido à noite fria do deserto. Eles continuaram sua jornada no dia seguinte em meio a uma tempestade de areia, e Hero percebeu que estavam sem água. Mas Palupa caiu em uma armadilha de areia ocupada por uma aranha gigante do deserto. Geru jogou sua túnica para Palupa segurar, mas a areia estava muito escorregadia para ele subir e alcançar a túnica. E Hero impediu que Tomuto e Serato pulassem também. No entanto, alguém jogou uma corda no buraco, e quando Palupa olhou para cima, ficou chocado ao ver que era Erin, e ela disse-lhe que se referisse a ela como Madame Erin se quisesse sair inteiro. Desesperado para ficar vivo, Palupa fez o que ela disse, e todos ajudaram a puxá-lo para fora do buraco de areia. Mas Hero ainda estava bravo com Erin, então ela disse-lhe para trazê-la de volta, porque todos estariam perdidos sem sua orientação. Enquanto eles conversavam, uma enorme tempestade de areia soprou em sua direção, e embora tentassem correr mais rápido, Hero e os outros foram levados para diferentes partes do deserto. Palupa acabou com Eren, e quando ele perguntou onde estavam os outros, Melonplots disse que não tinha ideia, mas que deviam ir para um oásis antes de morrerem de sede. Geru ficou com Tomuto, que estava quase desmaiando de tanto suar, enquanto Hero e Serato continuaram a jornada juntos sem saber onde estavam seus amigos. Mais tarde naquela noite, Hero começou a tremer de frio. E quando Palupa acordou no dia seguinte, ele olhou ao redor para se certificar de que não era apenas um sonho. Mas quando ele viu Eren ao seu lado, percebeu que estavam realmente perdidos. Ele viu um inseto criando gotas de água do ar ao redor, e Palupa tentou fazer o mesmo. Mas Eren lhe disse que o inseto só conseguia fazer isso porque seu corpo não tinha calor. Eles se encontraram com Geru no caminho, que disse que Tomuto poderia desmaiar a qualquer momento. E então, Eren disse para eles a seguirem até o oásis se quisessem viver. Enquanto isso, quando Serato viu que o Hero estava prestes a morrer de insolação, ela tirou a roupa e canalizou seu interior Tila para fazer seu corpo produzir água para ele. Com a ajuda de Eren, Palupa e os outros encontraram o oásis, e Geru rapidamente deu um pouco de água a Tomuto para mantê-lo vivo. Mas Hero e Serato foram subitamente emboscados no caminho por Shari, a leoa. Serato tentou proteger seu namorado, mas Shari deu uma surra nela e se teleportou para fora do deserto com Harrow, enquanto exércitos de cada um dos 3 reinos se reuniam ao redor para iniciar sua guerra. Shari voltou com Hero, e Nambuco disse que ele era a chave para liberar o caos no mundo, mas Hero não ligou para nada disso, e mandou Nambuco entregar o grande Trowa. No entanto, Nambuco disse a ele para vir e pegar. Então Hero avançou para atacá-lo com sua espada, mas o comerciante o deteve apontando sua lâmina para o pescoço de Hero. Ele disse que já se conheceram antes, e quando Hero perguntou como, Nambuco confessou que foi ele quem atirou uma flecha encantada em seu pai quando ele tentou capturar Daganzoth. Como Nambuco havia adquirido um antigo item chamado Cristal de Sangue do Dragão, ele foi capaz de sobreviver às chamas devoradoras de almas de Daganzoth, enquanto os pais do Hero e todos os outros magos morreram queimados.
Desde então, Nambuco esperava pacientemente para vivenciar novamente aquele caos belo. Mas Hiro disse que ele era louco porque Daganzot tinha consumido as almas de inúmeros humanos. Ele tentou atacá-lo novamente, mas Nambuco afastou sua espada, dizendo que não iria matá-lo porque precisava de seu coração para invocar Daganzot de seu covil. De volta ao deserto de Morte, Jero e os outros procuraram por Hiro, mas quando usaram o telefone de concha para tentar localizá-lo, eles ouviram Serato chamando por ele em vez disso. Seguindo o som de sua voz, a gangue encontrou Serato batendo sua varinha em uma projeção de metal, e Palupa se perguntou se todo o calor finalmente a fez enlouquecer. Mas Jero disse que ela provavelmente estava tentando invocar algo com o barulho, e naquele momento, um enorme dragão desceu do céu e engoliu Serato. Jero avançou para atacar a fera, mas então o dragão abriu a boca para ele também. E Serato disse que a gentil criatura se ofereceu para levar todos eles para encontrar Nambuco. Quando chegaram ao seu quartel-general, Tomut disse que o lugar parecia uma casa assombrada. Então Eren disse que isso costumava pertencer a um senhor demoníaco conhecido como Diróquias, que foi derrotado pelo bravo guerreiro Dalrobart. Ela suspeitava que Nambuco havia transformado o lugar em seu castelo porque queria usar o poder mágico que estava armazenado lá. Mas, assim que estavam conversando, uma flecha foi disparada que atingiu o dragão na asa. Eles conseguiram pousar em um lugar seguro antes que o dragão caísse, e enquanto pensavam em uma maneira de entrar no castelo sem serem vistos, o doutor Lapa chegou de repente procurando por Serato. Ele a teleportou usando uma porta mágica, então Jero e os outros usaram isso como um meio de entrar no castelo. Mas todos ficaram surpresos que um palhaço horrível como o doutor Lapa poderia realmente dar à luz Sarato. No entanto, Sarato disse que ela era uma boneca mágica criada de acordo com as ordens de Nambuco, e Palupa finalmente entendeu porque ela nunca comia sua comida e estava sempre agindo de forma estranha. Jero perguntou por que ela foi criada e o doutor Lapa disse que Nambuco queria um robô de batalha feito de cristal de sangue de dragão, que ainda pudesse lutar nas terras que foram queimadas pelas chamas de Daganzot. No entanto, o doutor Lapa tinha outros planos e fez Sarato se comportar como uma menina humana em vez de uma arma. Mas quando Nambuco percebeu isso, ele mandou que ele se livrasse dela imediatamente. No entanto, Sarato era como uma filha que ele nunca teve, então o doutor Lapa a ajudou a escapar do castelo, e foi por isso que ela acabou conhecendo Hiro e os outros. Quando Jero disse que Hiro estava carregando o coração de Daganzot, doutor Lapa finalmente entendeu por que Sarato estava tão atraída por ele, porque ela foi feita de cristal de sangue de dragão, e ela não tinha um coração. Dr. Lapa disse a ela para esquecer tudo sobre Hiro, porque Nambuco estava prestes a começar seu plano de invocar Daganzot, e que ele provavelmente a usaria como uma arma para lutar contra seus inimigos. Mas Sarato começou a agir como uma adolescente boba, e disse ao pai que Hiro era o amor de sua vida, antes de fugir para encontrá-lo. Então Dr. Lapa implorou a Jero e aos outros que cuidassem de sua filha. Eles a seguiram até o lugar onde Hiro estava sendo mantido em cativeiro, e Sarato disse que Nambuco deveria levar ela e deixá-lo ir. Mas ele disse que isso não era possível, porque precisava dos dois para seu grande plano. Ela se aproximou dele, e Shari acertou um soco no estômago de Hiro antes de ativar o portal mágico para levá-los embora. Mas quando Jero tentou impedi-los, ela saiu do portal e o atacou em vez disso. Nambuco os levou para Balbagoa, o lugar onde todos os magos tentaram derrotar Daganzot muitos anos atrás. E quando o eclipse solar começou, todos os soldados pensaram que o Senhor dos Dragões havia engolido o Sol. Shari disse aos outros que Nambuco planejava usar a magia dentro de seu castelo para fundir todos os corpos dos soldados com o de Daganzot, para que ele pudesse criar uma besta ainda mais mortal para controlar todo o continente. Quando a porta do castelo se fechou, o holograma de Nambuco apareceu, dizendo-lhes que as almas de todas as pessoas presas lá dentro seriam transformadas em magia e usadas para ajudá-lo a criar um híbrido de dragão. Shari estava esperando que Nambuco a levasse para Balbagoa, mas quando o holograma terminou sem ele aparecer, ela percebeu que ele a havia enganado para participar do sacrifício mágico. Todos começaram a entrar em pânico, e Lapa disse que o castelo foi projetado para prender a magia dentro dele, tornando impossível escapar usando qualquer tipo de item ou técnica mágica. No entanto, era apenas a figura do doutor, Lapa que estava falando com eles no castelo, e o verdadeiro doutor. Lapa chegou a Balbagoa para impedir que Nambuco usasse Sarato para seus propósitos malignos. Mas Nambuco derrubou o velho com um golpe de vento de seu cajado e usou um comando de voz para ativar o modo maligno de Sarato antes de transformá-la em um robô de batalha de elite. Ele disse para ela espancar Hiro até virar polpa, e enquanto Sarato chutava o traseiro do perdedor, Jero e os outros estavam tentando descobrir uma maneira de sair do castelo, quando Palupa lembrou que podiam apenas pedir um Mumu Uber. Mas Mumu disse que não podia entrar no castelo por causa das restrições mágicas, então Palupa pediu para ela lhes dar uma arma em vez disso, e todos contribuíram com muito dinheiro para pagar o coelho ganancioso. Ela abriu um buraco no castelo com seu canhão de plasma e Shari os teleportou para Balbagoa no exato momento em que Hiro estava prestes a atacar Sarato em sua forma de dragão.
Saraato usou seus braços robóticos para segurá-lo no ar, e Shari ainda atacou Gerou por trás, apesar de Nambuco ter tentado sacrificá-la como uma ovelha inútil. Hiro continuava tentando arranhá-la com suas garras, mas Saraato bloqueava todos os seus ataques com tanta facilidade e começou a esmagá-lo no chão enquanto Nambuco assistia e aproveitava o show. Gerou tentou ajudar, mas estava ocupado com Shari, e quando Saraato tentou apunhalar Hiro no olho com suas lâminas, Daganzoth apareceu de repente e a afastou com sua cauda. Todos estavam apavorados com o Senhor dos Dragões, mas Nambuco estava animado e ativou a máquina que fundiria o corpo de Daganzoth com o de todos os soldados presentes em Balbagoa. No entanto, porque ele queria todo aquele poder só para si, Nambuco usou o Grande Trowa para absorver a essência de Daganzoth e se fundir com a besta, tornando-se um híbrido maligno e Senhor Supremo. Dr. Lapa e os outros ficaram chocados com o que Nambuco fez, mas quando Hiro tentou atacá-lo, Nambuco segurou-o com uma mão e chutou sua tia enquanto ele estava no ar. Hiro apanhou tanto que começou a ter visões dos seus pais, que lhe disseram para não desistir. Então ele escapou do domínio de Nambuco e voltou a descer como um verdadeiro protagonista. Mas Nambuco o socou facilmente, enquanto Eren e os outros forçaram o doutor, lá para contar-lhes como poderiam parar a máquina antes que Nambuco pudesse queimar tudo de volta para a Idade da Pedra. Nambuco estava prestes a desencadear o inferno sobre Hiro, quando Gerou e os outros reverteram o feitiço no reator mágico e removeram o Grande Trowa para torná-lo impotente. Mas eles chegaram tarde demais, pois Nambuco já havia emergido com Daganzoth, tornando-se um ser imortal, e ele destruiu todo o lugar com suas chamas devoradoras de almas. No entanto, Saraato usou suas asas divinas para proteger Hiro, mas quando Nambuco viu isso, ele a apunhalou nas costas e tirou o cristal de sangue de dragão que a mantinha viva. Vendo que o amor de sua vida estava morto, Hiro levantou-se e cortou o braço de Nambuco com sua espada. E enquanto ele estava chocado que alguém pudesse realmente ferir seu novo corpo, Hiro voltou e acabou com ele com um combo de espada de luz ofuscante. Agora que Nambuco foi derrotado, Daganzoth apareceu mais uma vez para o confronto final, e Hiro se perguntou se era forte o suficiente para realmente derrotar a criatura que matou seus pais. Mas quando ele lembrou de seu treinamento com o Mestre Tel, Hiro pegou o Grande Trowa de Tomuti e o usou para fazer uma lâmina de Koku visível antes de avançar para apunhalar Daganzoth em sua cicatriz. Hiro retirou seu coração do peito do Senhor dos Dragões, mas ao invés de trocá-lo com aquele que já tinha, ele desceu e colocou o coração dentro de Saraato para transformá-la em uma garota humana real. Enquanto Saraato lentamente voltava à vida, o corpo de Daganzoth começou a desaparecer porque ele não tinha mais um coração. E enquanto Gerou ainda estava chocado com o que Hiro havia feito, Palupa e os outros começaram a brigar sobre quem deveria ficar com o Grande Trowa. No entanto, os idiotas deixaram o cristal cair no chão, e Gerou disse que o item não era nem mesmo o Grande Trowa, mas sim a Pedra da Alma, que o pai de Hiro usou para prender Daganzoth muitos anos atrás. Palupa então perguntou a ele como Hiro conseguiu reunir tanto poder para esfaquear o Senhor dos Dragões, e Gerou contou o que Mestre Tel disse sobre Hiro, que ele era um prodígio mágico assim como seu pai. Eren e Tomuti provocaram Hiro por agir como o príncipe encantado, mas quando Saraato perguntou a ele sobre seu pai, Palupa deu a ela os restos de sua bengala, dizendo que ele havia morrido nas chamas que Nambuco desencadeou. Saraato chorou ao ouvir a má notícia, mas Gerou percebeu que os soldados estavam partindo. Então Eren disse que usou o celular para contar a verdade sobre como Nambuco os enganou para que lutassem entre si. Mumu voltou para teleportá-los para longe, e depois que eles enterraram o doutor. Lapa Hiro deu a Tomuti seu distintivo real, dizendo que ele era o mais jovem, mas também o mais corajoso de todos eles. Gerou perguntou o que ele queria fazer agora que havia desbloqueado seus poderes mágicos. Mas Hiro disse que nada havia mudado, porque tudo o que precisava para uma grande aventura era sua espada e seus amigos. Deixe seu coração em chamas, vá além dos seus limites e assista ao próximo vídeo.